Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, hoje eu e a Ana vamos falar um pouquinho sobre como descomplicar as metodologias ágeis. Isso aí. Bom, Então, opa, ah, então, vou lá. Né? Então, quem somos nós? Eu sou Ana Maiara, eu sou professora na UniRV, sou Universidade de Rio Verde, sou economista, mestre em engenharia de produção, atuo aí na área de gerenciamento de processos, projetos e na gerência da qualidade, né? Então, as metodologias ágeis estão aí muito inseridas nesse meio, né? E também atuo diretamente com o empreendedorismo em algumas vertentes, né? Então, estamos aí. bom, eu já sou professora também na Universidade de Rio Verde, aqui no interior de Goiás, mas da área de programação. Eu dou aula no curso de engenharia de software, principalmente nas disciplinas de programação, lógica e de gestão de projetos. Então, de certa forma, também trabalhando de perto com essa parte de gestão de projetos e como melhorar esse processo. Então, bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, o importante é a gente entender o que realmente são essas metodologias ágeis, né? Para a gente conseguir entender como melhorar a ação. Então, metodologias ágeis é um conjunto de práticas que a gente pode implementar dentro de uma empresa para tornamento de projetos mais adaptáveis às mudanças e principalmente para facilitar que esse utilizado dentro da empresa também agregue valor aos usuários e ao seu cliente. Então, as metodologias ágeis, elas são implementadas de forma incremental e iterativa, de maneira a dividir o sistema que a gente precisa elaborar, né, ou o projeto que está sendo desenvolvido, ou o processo, enfim, em pequenas partes, entregando algumas versões em cada etapa, para que isso agregue valor aos usuários e consiga criar esse relacionamento cada vez mais próximo entre empresa e cliente. Seja, né? Então, seria meio que dividir em ciclos para que a gente consiga resultados de fato que sejam mais ágeis, né? Então, que é de fato o objetivo da metodologia. Pensando na metodologia ágil, né, a gente tem um manifesto ágil, que é algo para fazer com que essa metodologia se torne, de fato, né, mais ágil e saia do que a gente tinha como método tradicional. Então, o primeiro deles, né, está relacionado a gente valorizar mais os indivíduos e as interações, ao invés de processos e ferramentas, né? Então, a gente foca mais numa comunicação. O que não quer dizer, né, que a gente simplesmente vai ignorar esses processos e as ferramentas, né? Mas há uma valorização maior pela comunicação e pela interação entre os indivíduos. O segundo ponto, que é a praticidade, está muito relacionado ao fato da gente se importar mais, né, com ter um software, um produto, um processo que de fato funciona, ao invés de ser só com documentação, o que também não quer dizer que a gente não vai fazer documentação nenhuma, né, que as coisas ficam meio soltas, só que, na verdade, não é a priorização no Manifesto Ágil. O terceiro ponto, que está relacionado ao alinhamento de expectativas e colaborações, né, está muito ligado ao fato da gente se importar mais, né, com atender à necessidade do cliente, a entender aquilo que o cliente deseja, ao invés de um entendimento só contratual, né? Então, não é só focar em contrato, e sim nesse alinhamento com o cliente, atender essas expectativas dele. E, por último, a adaptabilidade e flexibilidade, que é você ter boas respostas à mudança, né? Então, você conseguir responder a mudanças, mesmo que você tenha um plano, né? Não é você abandonar completamente um plano, mas que você possa se adaptar no caso de haver necessidade de adaptação a algumas mudanças. Inclusive, a utilização das metodologias ágeis vem ganhando
tanta proporção, né, e cada vez mais adeptos, principalmente por conta dessa questão da adaptabilidade e flexibilidade em relação às mudanças. Porque hoje, você conseguir se adaptar à mudança que o seu cliente te exige vai ser um diferencial mercadológico. Então, se você consegue fazer isso e de uma maneira rápida, né? Porque a gente sabe que o mercado tem essa tendência, essa demanda de cobrar sempre cada vez as respostas mais rápidas, você utilizar uma metodologia que permita que essa mudança seja implementada sem gerar grandes problemas e ainda assim gerar um resultado efetivo e de maneira rápida, vai ser extremamente importante na realidade de mercado que nós temos hoje, né? Sim. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, né, isso traz muita eficiência de qualidade também, né? A qualidade, quando a gente pensa da gestão da qualidade como um todo, a gente tem um foco muito direcionado em ter o cliente como ponto alto, né? Então, quanto mais a gente consegue se adaptar a ele, né, a gente consegue ter melhores resultados. Então, com a utilização de métodos ágeis, a gente tem algumas vantagens, tá? Vou falar de algumas, a Clarice vai falar aqui de outras. Então, a primeira delas é a assertividade, né? Então, de fato, você ter respostas que são mais direcionadas, que são mais focadas naquilo que você de fato deseja. É você conseguir, de fato, entender o que é que o seu cliente deseja e acertar em relação a isso. Um outro ponto importante dentro das metodologias ágeis é porque, como a gente tem aqueles ciclos que a Clarissa falou, né, lá quando definiu os métodos ágeis, então, como a gente divide em ciclos, é mais fácil que a gente tenha feedback, né? Então, você consegue entender se você está no caminho certo, se você não está, tanto em relação interna com a própria equipe, como também esses feedbacks externos relacionados aos clientes. Um outro ponto é a flexibilidade, né, que vai aí totalmente de encontro não, né, vai juntando aí com o que eu falei em relação ao manifesto ágil, então você tem uma certa flexibilidade para se adaptar às mudanças. A gente tem também uma forte colaboração, então os indivíduos, como eles são prioridade, né, então essa comunicação e a colaboração entre os indivíduos que estão engajados nos projetos e nos processos como um todo, acabam se tornando uma grande vantagem dentro do método ágil. E aí nós temos também a comunicação. A comunicação interna, na verdade, né, quando a gente pensa os projetos, já é algo muito importante e que, mesmo antes das metodologias ágeis, já era algo bastante frisado, né, como um meio importante para a gestão. Então, você manter uma comunicação que ela é mais assertiva, que ela é mais colaborativa, né, vem aí junto das metodologias ágeis para que a gente tenha melhores resultados, né, a gente tenha um desempenho melhor da equipe como um todo, né? Então, de certo modo, essas vantagens elas também estão conectadas, né? Você não, quando você inclui uma metodologia ágil, você não tem só uma dessas vantagens, você vai meio que agregando elas. Exato. E aí a gente continua nessas vantagens quando a gente coloca a questão da simplicidade. Um detalhe muito importante que a Ana também já comentou, né, que não é tirar documentação e tudo mais, mas se a gente tem um mercado e uma demanda de mercado que tende a cobrar resultados cada vez mais rápidos, a gente sabe que implementar processos longos ou muito difíceis de serem executados, isso vai acarretar em problemas lá na frente. E quando a gente, aí, né, puxando agora a sardinha para o meu lado, quando a gente está falando de gestão de projetos de software, isso é uma realidade muito grande que a gente precisa sempre entregar resultados muito, muito rápidos, né? E soluções muito rápidas, porque uma solução muito boa, que demora muito tempo para entrar no mercado, ela pode perder o seu nicho e deixar de ser atuante na área, né? Uma nova tecnologia pode surgir ou uma outra empresa pode acabar se utilizando de uma tecnologia e lançando produtos correlatos primeiro. Então, a simplicidade vai ser um ponto muito importante no gerenciamento desses projetos, processos e para a criação desses produtos. Então, a metodologia ágil tem isso como vantagem, né? Então, é uma metodologia fácil de ser aplicada e pautada na simplicidade. Outra é na eficiência. Não é porque a gente torna o processo mais simples que a gente tem que cair em qualidade ou em eficiência. Então, a gente precisa continuar mantendo o nível de produção e o nível de desenvolvimento
bem relacionados com a qualidade daquilo que está sendo feito e de maneira eficiente, né? Então, gerando bons resultados. Outra vantagem é a questão da motivação, tá? É extremamente importante na gestão de projetos como um todo ter equipes engajadas e motivadas, porque um ponto principal, como a Ana já comentou, é lidar com pessoas, né? Então, as metodologias ágeis estão extremamente relacionadas com pessoas, não só com a equipe interna, mas com o relacionamento que é gerado com o cliente e com o futuro usuário daquele produto que está sendo desenvolvido. Então, ter essa motivação e trabalhar nesse sentido acaba sendo uma das vantagens da aplicação da metodologia ágil. Você consegue tornar um ambiente mais motivador, criando recursos que são menos estressantes, né, e mais de engajamento. E uma outra vantagem, né, para terminar essa questão das principais vantagens, a parte da alta velocidade. Então, entregar bons resultados, mas de maneira rápida, então em alta velocidade. E também a questão de que os ciclos de desenvolvimento, né, que são utilizados na metodologia ágil, também agregam essa característica de alta velocidade, né, porque são ciclos mais curtos do que aqueles se a gente estiver utilizando uma metodologia tradicional, e aí a gente consegue gerar, então, esses resultados e essas entregas mais rápidas. Sim. Ana, eu acho E que aí, você ia comentar só alguma coisa. complementando aí o que a Clarissa falou, que ela puxou a sardinha para o lado dela, eu vou puxar para o meu, né? Então, a Clarissa comentou, né, tipo, dessas entregas rápidas que são muito importantes na área de software, né, e realmente não tiro esse mérito, né, digamos assim. Mas uma outra área que também tem utilizado muito das metodologias ágeis e também que tem essa necessidade, assim, dessa rapidez, de ter uma simplicidade para fazer entregas muito rápidas é o marketing, né? Como a gente observa, o marketing ele vem ficando cada vez mais digital, né? E aí, com o marketing digital, essa inserção do marketing no meio digital, a gente tem tido também esses projetos de uma maneira mais acelerada e com essa necessidade de desburocratizar, né? Para que a gente consiga, de fato, fazer essas entregas de uma maneira mais simples, eficiente e rápida. E aí eu vou então complementar também com um detalhe que eu já ia esquecendo, é que faz parte dessa, que está relacionada na parte de motivação, e a questão de estar relacionado sempre com pessoas, né? Então, a motivação, a comunicação e a parte do feedback contínuo, que é necessário para a gente conseguir trabalhar bem com as metodologias ágeis, desempenhar algumas habilidades que vocês provavelmente já ouviram falar muito, soft skills, né? Mas é um ponto importante a gente ressaltar que as habilidades de comunicação, de competência, de foco, manter o foco, e principalmente as habilidades que estão relacionadas no trabalho em equipe, de colaboração, de uma comunicação assertiva, auto-organização, questão de ter confiança, tudo isso é extremamente relevante para conseguir aplicar de uma maneira correta e eficiente uma metodologia ágil, porque isso vai ajudar tanto na criação desse ambiente motivador, quanto no desenvolvimento da equipe para conseguir seguir o processo que a metodologia determina, tá? Bom, e aí nós temos alguns exemplos de aplicações de métodos ágeis. Ana, antes da gente falar, eu já vi aqui que tem uma pergunta que está relacionada a isso. Então, eu acho que a gente comenta e já poderia responder a pergunta da Beatriz. Quer começar? Pode ser. Então, a Beatriz perguntou, né? Vocês poderiam dar exemplos, a gente vai dar alguns já, mas se dá para utilizar métodos ágeis nos estudos. Os métodos ágeis, de maneira geral, eles são muito aplicados a projetos, né? Então, se você tem um projeto, por exemplo, o meu projeto quero passar no Enem de 2020. Então, você meio que vai definindo ciclos de estudo e, de certo modo, dá para você fazer uma adaptação, né? O foco das metodologias ágeis não são, de fato, né, para isso, mas, no fim das contas, eu acho que dá para fazer uma adaptação e você aplicar a sua realidade, né? Então, você meio que divide em ciclos de estudo aí do que você iria fazer, né? Faz um acompanhamento de uma maneira mais direta em relação às atividades que você vai executar e coloca em prática. Então, acredito que dá para fazer.
embora não seja um foco direto da ferramenta. Não foi criada para isso, mas com certeza a gente consegue aplicar, lógico que adaptando. Mas aí o que você pode aproveitar, principalmente da metodologia ágil, é o que a gente vai falar daqui a pouco das ferramentas que pode ajudar, inclusive, em planejamentos pessoais, né, já que está relacionado com o gerenciamento de um projeto. Então, nesses exemplos de aplicações das metodologias ágeis, a gente tem um uso muito grande e importante na parte de desenvolvimento de software, e é extremamente interessante, como eu já comentei, por conta da necessidade de entregas muito rápidas, então faz todo o sentido. E aí, qualquer área que esteja trabalhando com projetos diretamente também vai estar relacionado e será possível aplicar as metodologias ágeis. Então, uma outra área que é interessante é a parte de engenharia civil, que todo o trabalho está pautado nisso, né, em elaboração de projetos. Então, é possível também aplicar as metodologias ágeis. A gente tem outras aplicações das metodologias ágeis, né? Então, desenvolvimento de novos produtos, a engenharia de produção, né, que também é uma área que eu atuo, tem uma utilização muito forte de métodos ágeis, né? Utiliza algumas ferramentas já há bastante tempo, que aí também depois, né, entraram para metodologias ágeis como o Kanban. Então, a gente tem no desenvolvimento de novos produtos, muita utilização de métodos ágeis para que a gente consiga, de fato, fazer com que esse processo seja mais acelerado, tenha maior produtividade, né? E aí, já respondendo a outra pergunta da Beatriz, que ela perguntou se os métodos ágeis, eles auxiliam na produtividade. Então, como a gente tem uma produção que, de certo modo, ela fica mais rápida, acaba que você consegue, sim, melhorar a produtividade, porque você consegue realizar mais entregas, né? Então, com essas entregas, você acaba gerando uma maior produtividade como uma consequência, tá? Então, dá para utilizar no desenvolvimento de novos produtos, tanto de produtos de software como de outros produtos. O marketing é também uma área que está cada vez mais utilizando os métodos ágeis, né, como eu falei anteriormente. Então, por conta também dessa necessidade de acelerar, à medida que o marketing foi ficando mais digital, ele foi ficando também, ele passou a utilizar também mais métodos ágeis. Bom, e aí dando sequência nesses exemplos, é importante a gente entender que a aplicação da metodologia ágil, ela pode ser utilizada no gerenciamento não só do projeto em si. No desenvolvimento de software, a gente tem essas diferenciações que são um pouco confusas, diferenciar o que é projeto do processo e o produto final, mas o projeto tem um ciclo de vida, o processo tem outro e o produto tem outro. E o software, né, que seria o processo de desenvolvimento de software, estaria aí no meio, no caso do método de software. Então, a metodologia ágil, ela é interessante porque ela pode ser aplicada em todos esses ciclos de vida, tá? Então, tanto desde a etapa de elaboração do metas e estimativas que são necessárias para se criar, até as etapas que são necessárias para se desenvolver o software, então os processos. É óbvio que isso também vai poder ser aplicado em outras áreas, né, desde que a gente esteja trabalhando com o projeto, e também pode ser aplicado a partir do ciclo de vida do produto, a partir do momento que eu tenho um produto que está sendo entregue, e ele precisa ser continuamente avaliado, né, então precisa passar por etapas de manutenção, de melhoria para continuar no mercado, até um momento que eventualmente vai sair. No caso do software, uma nova versão pode entrar no lugar, ou uma tecnologia é alterada, né? Caso a gente tenha uma tecnologia que deixa de ser utilizada, e tudo mais. Então, é interessante a metodologia ágil por isso também. A gente pode aplicar a todo momento para gerenciar essas etapas. Isso. Então, está inserido aí, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos que podem ser utilizados. Aqui tem vários exemplos que a gente colocou aqui. Então, a gente tem o Scrum, que é uma das difundidas, mas não é a única. O Scale Agile Framework, que é mais um framework para a utilização de técnicas ágeis no desenvolvimento. O FDD, que é o Fit Driven Development. O TDD,
O Extreme Programming também ficou bastante difundida e é bastante utilizada. Dynamic Systems Development, o Method, Microsoft Solutions Framework, Adaptive Software Development. Todos esses exemplos que estão aqui de metodologias ágeis estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento de software, apesar de não serem exclusivas para o desenvolvimento de software, né? Mas se vocês forem procurar, vocês vão ver que principalmente vão estar sendo aplicadas no desenvolvimento de software. E aí a Ana vai comentar de uma última que a gente tem uma diferenciaçãozinha para fazer aí, que é o Kanban, que também é considerado em alguns lugares como metodologia, né? Isso. A gente tem o Kanban né, eu já até vi aqui uma outra pergunta que é mais sobre o Scrum, sobre ser método ágil ou ser framework, né? E o Kanban, ele também fica um pouquinho, né, nessa coisa de que, tipo, o que é que exatamente é isso? No caso do Scrum, né, eu acredito que pode haver divergência teórica, de fato, em relação a ser um ou ser outro, mas eu entendo como método ágil por ele ser mais preditivo, então ele tem mais regrinhas, né? Ele, além de favorecer uma melhoria, ele tem alguns métodos que são muito bem definidos, então, por exemplo, tem que ter reunião diária, né? Coisas que são muito definidas e que, por serem tão preditivas, elas acabam se tornando, de fato, um método mais específico, né? Quanto ao Kanban, que talvez, né, ele já possa ajudar mais a Beatriz nos estudos, ele, de fato, é uma metodologia que ela vem antes dos métodos ágeis, é uma metodologia que ela na verdade, por algumas vezes é vista como uma filosofia, né, porque surge lá na década de 60 para melhorar estoques, então uma coisa meio de revolução industrial mesmo. Então, ela pode ser vista como uma maneira de favorecer os métodos ágeis, mas ela também, né, pode ser vista como uma filosofia e não só como um método ágil, que vai aí ajudar a gerenciar tarefas e algumas outras coisas. E aí a gente tem algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo e que estão relacionadas à metodologia ágil, tá? Então, o Kanban, como a Ana já colocou, a gente tem o Lean, Smart, Matriz Rice, Gucci, o Planning e a utilização de ferramentas de gestão. Uma dessas ferramentas vai ser utilizada numa etapa, principalmente nas etapas de definição de objetivos, que é extremamente importante num projeto, e na estimativa e utilizar esses projetos. Ok. Então, a gente está meio assim caminhando para o fim, né? Então, se vocês quiserem fazer os prints aí para anotar essas ferramentas, vão ajudar vocês bastante, né? E aí a gente tem algumas tendências dentro das metodologias que é, sobretudo, difundir esses métodos, inserir ele nas mais diversas áreas, né? Fazer uso aí de algumas outras ferramentas para favorecer a disseminação, de fato, dos métodos ágeis. E aí tem um último exemplo aí, que é a gamificação, que seria uma ferramenta de motivação e gerar motivação num ambiente que está sendo utilizado a metodologia ágil. Aqui, a gente colocou algum lugar onde vocês podem começar, que eu vi que tem uma pergunta por onde a gente começa, se está querendo entender da metodologia ágil. Então, aqui tem alguns exemplos de ferramentas online, tá? Então, o lugar para começar é procurar artigos que estão relacionados, ler o Manifesto Ágil, que é bastante interessante, aí você consegue entender qual que é esse processo, e agregar isso à utilização dessas ferramentas online, que vai facilitar bastante a utilização e o seu conhecimento, e aí você vai conseguir entender o que a gente está falando aqui e poder utilizar. A Beatriz, no caso, nos estudos agora, que ela... Isso. Então, ali tem as nossas comunidades, né, o Área 64, que é a comunidade aqui do Sudoeste Goiano, então, está aí representando Mulheres Go, nossa comunidade querida, e a Somos PRTE, que é Pessoas, Respeito, Tecnologia e Empreendedorismo. E aí a gente vai deixar o nosso contato para vocês, se vocês quiserem entrar em contato. Tem aí o nosso e-mail, LinkedIn, WhatsApp não, Ave Maria, Instagram. Não. Twitter. E aí, se alguém quiser também tirar alguma dúvida,
quero.party/comunidade Somos PRTE. Vocês podem entrar lá no Discord e conversar com a gente, que a gente vai interagir com vocês se tiverem mais alguma dúvida, porque o nosso tempo está encerrando, a gente está em cima da hora. Então, muito obrigada, gente. pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Até mais. Falou.